Bom dia a todos novamente, né? Eu venho falar de novo com vocês aqui na disciplina de metodologia de ensino. Hoje a gente vai trabalhar com uma questão que influencia veementemente, né? Alguns dos aspectos que a gente viu nas competências da BNCC e mesmo nas competências e habilidades dos antigos PCNs, PCNs+, e de outros documentos curriculares, né? A gente vai tratar sobre uma coisa bem importante hoje, que é visões de ciência. Apesar desse tópico tangencial, que pode se denominar como alfabetização científica ou letramento científico, esse será um tópico que a gente vai abordar em um outro momento, né, para que a aula não fique muito extensa. Então, uma das questões que a gente pode pensar, né, sobre as visões de ciência, ela tangencia a questão ética da ciência, né? Então, a gente pode se perguntar, né, como que a ciência invade e modifica as nossas vidas, né? Isso a gente vê hoje, principalmente com a questão da internet, a questão do celular, a marginalização desses meios, né, de comunicação, como as pessoas ficam marginalizadas a respeito de seu uso e seu funcionamento. A gente viu bastante isso durante a nossa tentativa de oferecer a todos, né, uma condição para se manter estudando. Então, muitas questões que a princípio aquilo que se poderia dizer que a tecnologia resolve, elas não são tão simples assim, né? E inclusive quando a gente pensa no relacionamento entre as pessoas, né? A tecnologia também ela invade e de certa forma modifica essas relações, né? Como as relações entre as pessoas com um estilo de vida específico. Mas se a gente for pensar nesses impactos, né? Inclusive impactos ambientais, essas preocupações, mesmo institucionais, elas não são tão recentes, né? Aí desde o do século passado inteiro, a gente já via essa preocupação e anteriormente a isso também, né? Só que, obviamente, isso não se transformou necessariamente em uma transformação no estilo de vida e na forma como a tecnologia influencia nas nossas vidas, né? Então, se a gente for pensar nesse tipo de problema, né, que existem outras possibilidades que possam incluir a todos, né, e prever e se debater, né, quais são os desafios que essa nova tecnologia vai dar, né, inclusive qual é o impacto que pode ter no nosso estilo de vida, e se a gente acha coerente ter esse tipo de impacto, né, no nosso estilo de vida, nas nossas condições de emprego, né? Hoje a gente tem a, a urbanização, né, do trabalho, com algoritmos, com uso de GPS, né? Então, né, essas questões da ciência e tecnologia que muitas vezes ficam à margem do ensino, né, de ciência. E a gente consegue ver isso na neutralidade dos currículos, né? Um dos instrumentos que, de certa forma, apresentam a estrutura do currículo na maioria das salas de aula, como muitas pesquisas já trazem, né? O que não significa que o professor use em sala de aula o livro didático, mas ele pode usar aquilo para fazer o planejamento, né? A hora que ele vai preencher o cronograma, porque lá já tem algumas subdivisões. Daqui, um livro típico, né, de ciências aqui. A gente pode ver pelo título dos capítulos e olhando mais atentamente dentro de cada um desses capítulos, a gente não vê uma diferença tão grande assim, né, na discussão dessas problemáticas da ciência, né. Há uma certa neutralização desse fenômeno, né, de como a ciência impacta na nossa vida, né? E traz
e talvez traga um pouco dessa visão neutra da ciência. Então, se a gente for ver os materiais curriculares, assim, mais usados, né, na construção dos programas das disciplinas, a gente acaba vendo que essas discussões, né, de como a ciência e a tecnologia afetam a nossa vida, isso a partir do princípio, né, que a gente tem que pensar na formação ética também do estudante, né, ela acaba ficando um pouco de lado. E, então essa a gente pode perceber como um problema, né? E o que a gente percebe, inclusive, na formação de professores, né? Que, inclusive, na forma como a gente forma professores, e quando estou falando forma, é o próprio currículo das licenciaturas, né? Muitas vezes elas não trabalham com a discussão de uma visão adequada de ciência, isso tanto nas disciplinas pedagógicas como nas disciplinas da física mesmo, né? Acaba se trabalhando muitas vezes a partir do mesmo paradigma que a gente vai trabalhar nas nossas aulas de ensino médio, né? Não muito diferente disso. Lembrando que a aula tradicional ou aula expositiva não é necessariamente ruim, né? Ó, daí uma questão importante para pensar na formação de professores, né? É que é uma visão não neutra da ciência, né? De ter essa visão não neutra enquanto professores, ela é importante, porque muitas vezes, se a gente já tem essa visão, a gente acaba refletindo ela no nosso trabalho, né? Então, uma das coisas importantes é que a formação de professores se atenha a essa questão de qual é a visão de ciência que os egressos do curso terão, né? Então a gente tem algumas visões de ciência para a gente discutir, né? A partir dessa perspectiva não adequada. Então a primeira concepção, a empírica, a indutivista, né? A questão dela ser teórica é como se como se o saber científico nascesse apenas da visualização do fenômeno, né? Que essa visualização do fenômeno ela não tivesse relação com uma teoria a priori, né? Como a gente comentou em outra aula, né? Essas teorias são esses conceitos e princípios que a gente tem como categoria de pensamento, ela forma a nossa percepção sobre o mundo empírico. Então, essa concepção empírico-teórica, vamos reduzir assim, ela não levaria em conta que a partir do momento que eu estou fazendo experimento, por exemplo, eu já tenho alguma teoria que eu vou utilizar para fazer essas observações, né? Inclusive na história da ciência, quando não tem essa correlação, né, entre o que é observado com a teoria, normalmente é tratado com algum tipo de anomalia e a teoria sobre essa anomalia é criada depois, né? Inclusive a história da ciência se apropria muitas vezes desses experimentos, né, que aparece como anomalia, daí se cria uma teoria posteriormente. E muitas vezes esse experimento que nem era pensado para se trabalhar com aquele novo conceito, né, ou com aquele novo aspecto da teoria, é tratado como um experimento exemplar, né, que traz o exemplo de como aquela teoria foi empregada inicialmente. E isso traz um pouco de uma visão histórica também, né, desse conhecimento. Porque naquele momento em que eles estavam fazendo um experimento que era para outra coisa, eles só perceberam é, de maneira inicial uma anomalia. Então, uma questão interessante para a gente trabalhar com isso, né? Ela tem relação com aquele pluralismo epistemológico e com essa questão de talvez discutir com os alunos, né? Que toda essa interpretação do mundo empírico e aí talvez trabalhar um pouco com a questão sociológica e talvez uma parte interessante que a gente possa discutir, talvez não seja uma boa ideia, né? De ruim,
É trabalhar um pouco com essas visões políticas, né, que fazem com que as pessoas vejam o mundo de forma diferente, né? E apesar das duas pessoas verem o mesmo mundo, né, o que elas veem são coisas distintas. E a mesma coisa ocorre quando se pensa no mundo empírico, né, do cientista também. Ele também vê esse mundo empírico dele, de dados, a partir dessa visão teórica que ele tem. Então, a partir dessa. É uma discussão que pode ser feita, né, para tentar se discutir essa relação entre concepção teórica, né, e percepção empírica, né, que é a concepção A. A concepção B é uma visão rígida, né, desse processo como um todo. Né? Então, ali, as coisas funcionam assim, elas são exatas, ela é infalível, para uma questão específica. Né? Aí a gente pode trazer um pouco a questão de como essas coisas não são assim, né? Em que sentido que eu falo isso, né? É que os caminhos vão sendo criados ali na pesquisa, né? Apesar de você ter uma trilha principal, que ela te dá um norte do que fazer, muitas coisas durante o trabalho científico, elas são criadas ali a partir de uma contingência, né? Talvez não seja uma palavra muito usada por vocês, mas esse termo contingência ele tem a ver com essas pequenas mudanças, com essas alterações, com esses desvios de rumo que vão aparecendo para suplantar um problema empírico ou um problema teórico que vai aparecendo durante o desenvolver da pesquisa. Então, mesmo que haja um método escolhido pelo pesquisador, que não é um método, o método, né? São vários métodos, ele ainda no decorrer da pesquisa pode ir adequando esse método. Outra questão importante, né? A gente pode contar aí com essa visão rígida, é um ensino por investigação, por exemplo, que a gente pode trabalhar com essa plasticidade, né, do, do conhecimento científico, que ele pode errar também. Né? A, a percepção, a terceira percepção, né, a percepção C ali, a gente também trabalha com a questão dogmática da ciência, né? Então ela não tem um contexto de problema, né? Se a gente for pensar dessa forma, é como se ela nascesse por geração espontânea, né? Não tem um trabalho científico que pensa numa problemática que está inserida historicamente em um determinado contexto de produção do trabalho científico. E aqui talvez valha inserir, né? A gente está falando de ciência, a gente está falando de um campo específico da sociedade que tem suas regras de funcionamento social e tem suas regras de produção, né, científica. Então, a priori, por exemplo, é a própria comunidade científica que diz o que é ciência ou não é ciência, né? Devido às suas próprias características, talvez ela tenha um pouco de autonomia em relação a outros campos da sociedade, né? O campo político, por exemplo. Ele não vai interferir necessariamente tão drasticamente em teorias científicas, né? Ele pode dizer onde está o dinheiro para pesquisa, por exemplo. Apesar de a gente assistir o que talvez não seja ciência, né? Sejam esses médicos muitas vezes falando questões contrárias, né? Que a maioria dos cientistas falam, mas a gente pode levar em consideração que a ciência ela é um campo social de certa forma autônomo, né, em relação a outros campos, né?
mas mesmo assim ainda você tem um contexto de produção, um contexto da problemática que gera um saber científico, né? Que gera essa produção de saber científico. Ó, a visão para a gente trabalhar com essa questão é justamente trabalhar com essa questão de que a ciência é um produto social, né? Ele nasce a partir de um problema, ele é um trabalho, né? A gente tem que pensar que pessoas trabalham na ciência, né? Trabalham produzindo, né? Isso que a gente chama de ciência. Então, tem o contexto do trabalho, o contexto da problemática e o contexto da história. E essa questão ela também traz um pouco dessa característica, como é que se diz, criativa também do trabalho científico, né? Que também tem relação com a rigidez, um pouco, né? A visão exclusivamente analítica, ela tem relação com a não percepção que a ciência, de forma geral, ela tenta criar teorias globais, né? Mais globais possível. Então, essa visão, ela, de certa forma, tornaria a ciência como se fossem pequenas células, né? Isso é um desafio, se a gente pensar, por exemplo, no livro didático, nas suas divisões ali, muitas vezes essa visão mais global da teoria científica, ela acaba se perdendo um pouco se a gente não for criando essas conexões, né? É, uma das formas de se fazer esse tipo de conexão, né, de perceber um pouco essa relação global da teoria científica, é a utilização, por exemplo, de mapas conceituais, né, onde esses conceitos que a gente trabalhou de forma micro são ligados às concepções mais gerais de forma macro. Né? A gente forma um mapa dessas correlações. Então, um dos desafios que se impõe a, a tentar ultrapassar esse tipo de visão, né, é essa percepção de que a ciência ela não é celular, né, no sentido de ela ser tão subdividida nesse sentido, né. Ela trabalha sempre de forma geral a partir de uma teoria um pouco mais geral, né, de forma mais geral. Uma outra visão também, que ela também aparece nos livros didáticos, né, essa visão acumulativa e de crescimento linear, né? Então, o que a gente pode lembrar, por exemplo, são alguns obstáculos que aparecem no conhecimento científico que já quebram um pouco com essa ideia de crescimento linear. Porque aquela teoria, muitas vezes, ela precisa ser abandonada para se apropriar-se de outra, porque ela já não consegue suprir mais a leitura da realidade que se vem fazendo, né? Então, a questão do acumulativo, e ela traz a ideia de que é sempre uma carretinha a mais que vai se colocando no vagão. E muitas vezes é um processo de jogar fora e começar a partir de uma outra perspectiva. Né? Quando a gente se liberta de um obstáculo epistemológico, esse tipo de questão acontece quando a gente precisa mudar a nossa perspectiva sobre a relação entre tempo e espaço. Essa questão pode acontecer. Então, muitas vezes a gente precisa começar do zero, digamos assim. Começar a partir de um outro paradigma, né? De um outro olhar para o problema. Daí, essa questão de acumulação, ela já se perde um pouco, né? A visão individualista e elitista ela tem relação com aquela criação que também aparece em textos didáticos e que é sempre difícil
da gente não cair nessa proposta, né? Quando a gente trabalha com ensino de física a partir da história da ciência, é não trabalhar com essa visão puramente elitista, né, dos cientistas, que a gente vai lá, escolhe um cientista específico, que ele trabalhou com aquele conteúdo e apresenta ele como se ele fosse o gênio ali que descobriu as coisas e que descobriu tudo sozinho, né? Aí você tira todo o contexto de produção do seu artigo, por exemplo, com tudo aquilo que você estava discutindo na época. E é uma questão difícil, né? Porque mesmo os materiais de história da ciência, eles são é muito complexo, né? Fazer uma narrativa histórica que englobe todas essas questões, né? Muitas vezes você parte a partir de uma perspectiva, né? Já que essa rede é muito complexa de ser narrada. Então é um desafio que se tem a hora que se for trabalhar utilizando a história da ciência ou a ciência mesmo, de apresentá-la ela como um produto mesmo de uma comunidade científica, né? Que a partir de erros de um e acerto de outros, aquele que é dito como o eleito, né, por ter descoberto, conseguiu chegar naquilo que ele chegou, né? Então, a partir desse movimento de acertos e erros, ele conseguiu produzir aquela teoria científica nova. Por exemplo, Einstein lá, ele precisou dos acertos e erros de várias pessoas antes dele conseguir publicar os seus artigos, né? Então, e nossa última, né, tem relação com essa questão social, né? Mas aqui a gente está falando de outra relação, né? Não do campo científico enquanto um campo social. A gente está falando aqui dessa relação entre o campo científico, né, e o campo mais geral da sociedade, né? E, inclusive, se a gente for pensar, né, na produção da bomba atômica, a questão de interesse e de se criar esse grupo de pesquisa e outros grupos de pesquisa também que hoje desenvolvem tecnologia para inteligência artificial em alguns lugares do mundo, que buscam criar tecnologia e ciência em si, né, para trabalhar com produção de energia alternativa, né, todas essas questões que a gente pode pensar acerca dos porquês que determinado ramo da ciência está sofrendo mais pressão política que outros, né? Pressão política no sentido de investimento, para que esse braço da ciência se desenvolva, né, a partir dessas problemáticas, né? E veja, o investimento é só uma questão bem neutra, né? Neutra não, bem como se fosse ali o pico do iceberg dessas questões sociais, né? A gente tem outras também, que a gente pode ver, inclusive nas questões da vacina, né? Que a gente vem vendo agora, né? O, a ciência, alguns pesquisadores trazendo algumas ideias específicas sobre o uso de vacinas. Quem assistiu a palestra da semana acadêmica viu também, né, como a ciência muitas vezes é utilizada para justificar determinados pontos de vista de determinadas empresas que possuem dinheiro para financiar essas pesquisas. Então existe esse campo mais complexo da relação entre a sociedade e a ciência. E agora uma das questões que a gente pode pensar, né, acerca das características do trabalho científico. Alguns pontos de consenso, né? Esses pontos de consenso
do artigo pesquisado tem relação com os epistemólogos, né, da ciência. Daí a primeira ideia, que talvez é uma das questões que a gente possa discutir nas aulas, né, de física no ensino médio, é um pouco dessa recusa à ideia de um método científico puro, né, no sentido de ser o único método científico. Então, é trabalhar com esse pluralismo epistemológico, né? Desculpe, pluralismo metodológico. Então, como fazer isso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no ensino por investigação, onde os alunos vão investigar um problema, pode-se trabalhar com várias perspectivas metodológicas, né, para se tentar chegar nos resultados, né, daquelas investigações que estão se propondo. E também trabalhar com essa ideia de que não existe esse método unívoco, né? Mas essa seria uma das formas, né? Outra forma também poderia ser trabalhar com história da ciência e tudo essas várias formas que a gente pode trabalhar com essas visões da ciência que fazem, inclusive, a gente pensar naquela questão de que cada aluno aprende de determinadas formas específicas. Então, esse pluralismo metodológico do ensino ele também é relevante, tá? Então, a gente normalmente não utiliza um único método de ensino de uma vez apenas, digamos assim. A gente pode usar ensino por investigação junto com a história e filosofia da ciência. Essa é uma das questões, né? É a questão de se recusar a essa interpretação do dado puro, né, enquanto realidade pura, como se ele não tivesse relação com aquelas jogos cognitivos, né, dos conceitos e dos princípios que a gente carrega, né, enquanto tanto coleta os dados como analisa. Aqui, a letra C, talvez o interessante seja, inclusive, incluir um pouco sobre as discussões, né? Incluir discussões em sala de aula acerca de algum determinado conceito, né? Que seriam esses pensamentos divergentes. Então, voltando ao exemplo do ensino por investigação, né? A gente poderia, a partir desses dois grupos de pesquisa que chegaram a questões divergentes, apresentarem suas divergências, né? Mas talvez pegando um assunto mais simples, a gente poderia pegar a questão de matriz energética também. Qual é o papel da matriz energética e qual seria a mais adequada, né? Então, por exemplo, utilizar barragens ou utilizar energia nuclear. É um caso bem específico, por exemplo. Aquela barragem em Belo Monte, se eu não me engano, então, se ao invés de ter aquela barragem, se tivesse uma usina nuclear, né? Os pensamentos divergentes ali, a partir dos prós e contras de se utilizar essas questões, né? E esse pensamento divergente também tem relação com a própria investigação científica, né? Apesar de todos partilharem da questão teórica, né? Essa discussão de opiniões e de divergências que fazem com que a ciência, de certa forma, evolua, né? Vamos lembrar daquela questão que eu tinha comentado antes, né? Da ciência enquanto uma tentativa de construção de coerência global, né? Da sua estrutura. Então, é sempre buscar colocar que aquela teoria, ou aquele conceito não está isolado de uma teoria global, né? Então, é uma questão que a gente deve, talvez seja o princípio mais fácil de se trabalhar, né? E compreender um pouco o caráter social, né, do desenvolvimento científico. Isso tem relação um pouco com aqueles problemas que foram levantados no começo da aula,
Mas tem outros também, né? Se a gente pensar, por exemplo, no uso de combustíveis fósseis, no uso, na possível mudança que a gente vai ter dos combustíveis fósseis para bateria de lítio, né? Que também precisa ser extraída de algum lugar, né? E, e depois, né? O que, que acontece com essas baterias, né? A gente também vai ter esse tipo de problema, né? Apesar dela ser limpa. Então a gente tem alguns desafios assim que muitas vezes elas não se apresentam como desafios, né? Mas que a gente talvez não tenha pensado em soluções, né? Essa do lítio é um, né? Porque inclusive a gente pode pensar que o carbono, que o resíduo produzido, por exemplo, da queima de combustível fóssil, pode ser extraído da atmosfera e reinjetado nos poços, né, de petróleo seco, por exemplo. Né? Então é uma opção, né? Escolher a via da bateria, ao invés dessa outra solução. Então são algumas questões sociocientíficas assim que valem a pena serem discutidas. Daqui tem algumas outras sugestões, né, para se trabalhar com essas questões de visão da ciência, né? Então, trabalhar com problemas abertos, né? Então, lembrando das outras aulas, né? Então, trazer um pouco de como os dados existem, né? Os dados científicos que ajudam a corroborar aquela teoria. Pode parecer meio vago, mas se a gente for pensar em cinemática, como é um caso mais material, assim, a gente pode pensar num experimento, numa demonstração simples, né? Do movimento do objeto, carrinho de controle remoto, né? Então, a gente for pensar, inclusive a gente pode fazer uma simulação, por exemplo, com a gente de controle remoto de uma situação real em rua. E a gente pode gravar no celular isso tem alguns aplicativos que eu consigo fazer análise do movimento. Então, eu posso usar dois carrinhos com velocidades diferentes, fazer essa análise. Né? Então, eu posso simular com esses carrinhos de controle remoto ou mesmo um Hot Wheels da vida esses problemas, né? Então, é, voltando, né? A gente pode, esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente pode trazer também são discussões acerca de problemas socioambientais, né? Então, essa questão, por exemplo, uma questão hipotética, né? Se a comunidade pudesse escolher entre a represa de Belo Monte ou uma usina termonuclear na região, né? Quais seriam as questões implicadas nessa discussão? Trabalhar muitas vezes esses dados, né? Tentar discuti-los em sala de aula, tentar trazer a questão da matemática não como uma ferramenta instrumental, né? Mas como faz parte da construção metodológica do problema, né? Então, a hora que a gente coleta um dado, esse dado é um número, a gente já sabe o que fazer com ele, né? Então, esse pensamento matemático, por exemplo, da divisão da distância pelo tempo, ela faz parte da construção do próprio experimento para a gente saber qual é a velocidade do carrinho que a gente escolheu. Aí também dá para a gente tratar um pouco sobre essa questão, né? Veja, outras estratégias que a gente pode trabalhar, ela tem muita relação com a forma que a gente vai lecionar, né? Então,
pensando lá nas concepções alternativas ou nos conhecimentos tradicionais, a gente pode trabalhar a partir de um problema que as hipóteses tenham correlação com essas concepções alternativas, né? E terão no momento. Então, muito daquilo que se pode estudar, por exemplo, a partir da perspectiva científica, pode ser a partir de uma formulação de hipótese que tenha correlação com essa concepção prévia do estudante. Essa é uma das estratégias que pode se pensar. E também pensando no ensino por investigação, né, e é uma questão mais complexa, que os alunos consigam ter autonomia para autorregular a sua atividade de pesquisa, né? Mas isso normalmente deve exigir um pouco mais de experiência nesse tipo de atividade, né? Que eles consigam, porque precisa muito de saber que isso que eles estão fazendo parece que não vai dar certo, né? Mas de forma geral, estratégias plurais, né, que tragam essas questões históricas do ensino da física, que tragam esses problemas sociais, né, que envolvam a física. Eles podem ser, inclusive, hipotéticos, né? Não precisam ser necessariamente problemas reais, como esse que eu comentei lá da usina de Belo Monte, né? Então pode-se discutir lá quais são os tipos de produção de energia, quais são os riscos de se ter tipo A ou tipo B de produção de energia, quais seriam as hipóteses que eles teriam sobre esses problemas, né? Provavelmente eles terão hipóteses diferentes, a discussão e a defesa de cada um dos pontos de vista, né? Daí poderia também dividir os alunos para tentar fazer essa defesa, argumentar e contra-argumentar. Então, se a gente for pensar em implicações para o ensino de ciência, acerca das visões, né, de ciência, para tentar escapar dessas visões mais equivocadas da ciência, fazer um pouco dessas discussões, né? Inserir essas discussões, inserir essa percepção, né, de que a ciência ela tem suas falhas, ela é feita de acertos e erros, que pode ser trazida a partir mesmo da história da ciência, né? Cuidar para não trabalhar com uma visão meio elitista da ciência, né, na hora que for trabalhar com esses nomes, né, que eles vão ser o que vão aparecer nas primeiras pesquisas que eles fizerem. Então tem que orientar os alunos nesse momento, principalmente se a gente for pensar, por exemplo, na participação feminina, né? A participação feminina é quase apagada da história da ciência porque esses documentos eram produzidos em outro contexto, né? Num contexto onde o nome da mulher não aparecia no documento. Então, você pode ver que existem poucas pesquisas e poucos indícios dessas mulheres nesse sentido, né? Então, tem que garimpar bastante para encontrar alguém que tenha se debruçado a isso, que traga esses dados, essas informações, né? De novo, trabalhar com os dados e as informações são importantes para que a gente não trabalhe com uma ciência enquanto dogma, né? E isso é mais simples de fazer do que muitas vezes a gente imagina. Não precisa trazer os dados que os precursores desse conhecimento científico produziram. A gente pode produzir esses dados em sala de aula, estudá-los a partir de hipóteses, tentar investigar esses dados, se debruçar sobre eles, tentar discutir formas de interpretar esses dados, né? E se apropriando da teoria científica.
E assim também a gente vai perceber que vai conseguir trabalhar, por exemplo, que essa interpretação, que essa teoria ali que emergiu do estudo dos alunos, ela nasce desse problema que foi o professor pode ter trazido, né, um problema. Então, ela depende desses materiais que outras pessoas produziram, né, para que eles produzissem. Então, é uma outra forma de se trabalhar com essas questões, sem abordar, por exemplo, a história da ciência especificamente, né? Você aborda o trabalho, a história do trabalho dos alunos em sala de aula, né? E tenta discutir com eles que a ciência é mais ou menos a mesma coisa, trabalha com essas concepções também, né? Então, essa é um tipo de ideia de metodologia. Então, a aula de hoje é sobre visão de ciência, né? Então, a gente já apresentou aqui sobre as visões mais inadequadas. Aqui algumas visões um pouco mais próximas, né, do que seria adequado, construídas a partir de epistemólogos, né, da ciência. E aqui eu vou passar um pouquinho mais brevemente, que são algumas outras formas de se pensar o ensino, né, a partir dessa perspectiva de tentar não reforçar ou mesmo trabalhar com elas, né, no sentido de que a gente precisa trabalhar essas visões porque elas já são parte do imaginário dos nossos estudantes acerca da ciência, né? Então a gente precisa trabalhar com essas visões da mesma forma que a gente precisa trabalhar com a visão do índio lá, que é o índio do romance. Então, aí quem quiser dar uma paradinha para ler, é só parar. Então eu espero que todos tenham uma boa noite, né? Porque agora para mim já são quase 23 horas. E até mais.